Olá, queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. E que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que habita dentro de nós, possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, marcante na vida de todos nós. Meus queridos irmãos e amigos, vamos direto ao ponto, sem rodeios, sem meandros. O que é a Páscoa? O que é a Páscoa? Na Páscoa, os judeus comemoram a saída do povo de Israel do Egito, quando Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, libertou o seu povo da escravidão. Isso há 3.500 anos atrás, ou 1.500 anos antes da era cristã. Entenderam? A Páscoa durava quantos dias? A Páscoa durava 7 dias. Do dia 15 de Nisan até o dia 20 de Nisan. Aliás, até o dia 21 de Nisan. Sendo que dia 15 de Nisan, o primeiro dia da festa dos pães asmos, e dia 21 de Nisan, último dia da festa dos pães asmos, da Páscoa, era feriado, era sábado cerimonial. Ninguém trabalhava. Está bem claro aqui na Bíblia. Nós vamos ler. Abram por gentileza suas Bíblias em Levíticos. Levíticos, capítulo 23. Capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. Versículo 5. No mês primeiro, o primeiro mês do calendário judaico ou bíblico é Nisan ou Abib. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Versículo 6. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia, dia 15 de Nisan, tereis santa convocação, quer dizer, era feriado, era sábado cerimonial, não confundir com o sábado semanal. E completa, nenhuma obra serviço fareis. Versículo 8. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, quer dizer, outro feriado, outro sábado cerimonial, não confundir com o sábado semanal. E completa dizendo, nenhuma obra servis fareis. Está bem claro, exatamente como acabamos de dizer. Como eram os procedimentos da Páscoa? Como era? Como era? No dia 10 de Nisan, era separado um cordeiro de 1 ano e sem mácula para a Páscoa. No dia 10 de Nisan, era separado um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mácula, para a Páscoa. Cada família separava um cordeiro. Mas se a família fosse pequena demais para comer o cordeiro, ia sobrar muita carne, ela podia chamar o vizinho mais próximo para compartilhar. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículos 13 e 4. Esse cordeiro que foi separado dia 10
Ficava esperando até o dia 14 de Nisan. No dia 14 de Nisan, à tarde, era levado junto com as famílias até o templo para ser sacrificado pelo sacerdote. Depois do sacrifício, a carne desse cordeiro era levada para casa para o jantar da Páscoa, na noite do dia 15 de Nisan. Segundo o calendário judaico ou bíblico, guarde bem, segundo o calendário judaico bíblico, um dia é do pôr do sol até o outro pôr do sol. Portanto, a noite vem primeiro que o dia. É como lá em Gênesis, e foi a tarde corresponde aqui, noite, e amanhã o primeiro dia, foi a tarde e amanhã o segundo dia. Sendo assim, queridos irmãos e amigos, quando Jesus realizou a Santa Ceia, quando? Jesus realizou a Santa Ceia na noite do dia 14 de Nisan. Como já disse, a noite vem primeiro que o dia, guarda bem. Ele realizou a Santa Ceia junto com seus discípulos na noite do dia 14 de Nisan. Entenderam? Tem alguns versículos em Mateus, capítulo 26, versículo 17, Marcos, capítulo 14, versículo 12, Lucas, capítulo 22, versículo 7, falando que os procedimentos da Santa Ceia foram realizados no primeiro dia da festa dos pães asmos. Os tradutores erraram, porque o primeiro dia da festa dos pães asmos era dia 15 de Nisan, feriado nacional, sábado cerimonial, ninguém trabalhava. Leiam lá, Mateus 26, versículo 17, Marcos, capítulo 14, versículo 12 e Lucas 22, versículo 7. Ali, nesses três versículos, na verdade, Mateus, Marcos e Lucas está falando da Santa Ceia e não da Páscoa. Entenderam? Como já disse, sendo assim, a Santa Ceia foi realizada no dia 14 de Nisan, à noite. Quando terminou a Santa Ceia, foram para onde? Foram para o Horto das Oliveiras, Jesus e os seus discípulos. E diz a Bíblia que naquela noite, lá no Horto das Oliveiras, Judas apareceu com os soldados e levaram Jesus preso para Jerusalém. Naquela noite, ele foi chicoteado, ele foi zombado, ele foi escarnecido. Na manhã de 14 de Nisan, nós falamos da noite, a Santa Ceia. Agora, na manhã de 14 de Nisan, é levado ao Sinédrio. Quem o recebe lá no Sinédrio? Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote. Depois do Sinédrio, é levado para o Pretório, residência oficial do governo romano, Pôncio Pilatos. E a Bíblia diz aqui em Mateus 18, 28, aliás, em João 18, 28, guardem bem, Evangelho segundo João 18, 28, a Bíblia diz que os judeus não entraram para não se contaminarem, porque logo mais comeriam a Páscoa, não entraram lá no pretório. Jesus chegou ali no pretório, dia 14 de Nisan, quarta-feira, bem cedinho. E os judeus não entraram para não se contaminarem, porque logo mais comeriam a Páscoa. Leiam João 28, João 18, versículo 28. João 18, versículo 28. Dali do pretório, saiu para o Calvário, para o Monte Gólgota, levando a cruz, sendo chicoteado.
chegou ao monte chamado Gólgota às 9 horas da manhã do dia 14 de Nisan. Às 3 horas da tarde, hora nona, do dia 14 de Nisan, quarta-feira, morreu às 13 horas da tarde. Até tirar o corpo da cruz, fazer os procedimentos fúnebres que foram feitos por José de Arimateia e Nicodemos, já era tarde. O dia 14 de Nisan estava quase se findando, faltava alguns minutos, ou pouquíssimas horas, uma hora e meia, para terminar. Vamos ler. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículos 57, 58 e 59. Acompanhe comigo. Versículo 57. Mateus 27, versículos 57, 58 e 59. Vejam bem. Aqui, versículo 57. E os que prenderam Jesus. 27. Deixa eu ver aqui. Se eu me equivoquei. É mais na frente, desculpa. 27, 57, 58, 59. Mateus 27, versículos 57, 58, 59. Vejam bem, versículo 57. E vinda já a tarde, olha aqui. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia. O sobrenome dele não era Arimateia, ele era da cidade de Arimateia. Um homem rico de Arimateia, chamado José, que era discípulo de Jesus. E este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, com mirra e aloés. Já era a tardezinha, como confirma este versículo. Já estava quase se findando, dia 14 de Nisan, quarta-feira. Entenderam? Então, Jesus passou no túmulo a noite e o dia do dia 15 de Nisan. 15 de Nisan, quinta-feira, que era um sábado cerimonial, feriado. Jesus passou no túmulo a noite e o dia do dia 16 de Nisan, sexta-feira. Jesus passou no túmulo a noite e o dia de sábado, 17 de Nisan, 3 dias e 3 noites, ressuscitando no crepúsculo da tarde do sábado. Vamos ver se ainda temos tempo. Isso. Entenderam, queridos irmãos e amigos? No Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao 6, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao 4, Evangelho segundo Lucas, do versículo 24, capítulo 24, versículos 1 e 2, e Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 1, dizem que quando aquelas pessoas, as mulheres, foram até o sepulcro, Jesus já não estava mais. Foram na noite do domingo, lá de madrugada, na noite do domingo de madrugada elas foram lá, e Jesus não estava mais. Por quê? Porque já tinha ressuscitado no crepúsculo da tarde do sábado. Como já disse, a noite vem primeiro que o dia. Terminou o sábado. Elas foram, dia 17 de Nisan, terminou o sábado. Elas foram até o túmulo. Estava entrando a noite do domingo, 18 de Nisan. E chegando lá, elas não encontraram o corpo de Jesus.
porque já tinha ressuscitado. Portanto, Jesus não ressuscitou no domingo, como diz a tradição. A tradição está completamente errada, levando consigo milhões e milhões de pessoas que não estudam a palavra de Deus. Jesus não morreu na sexta-feira, hoje. Não morreu. Ele morreu na quarta-feira, às 3 horas da tarde. Que Deus, o Todo-Poderoso, derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos.